Paz esteja convosco, igreja. Tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa escola bíblica online da primeira IQ de Pinhais, dentro do panorama bíblico do Antigo Testamento que nós estamos estudando esse semestre, a gente vai ver a continuidade do livro de Jó, que é a lição 13. Na aula passada a gente já viu o alvo da lição, então a gente só vai rever. Conhecer a história de Jó e a realidade do sofrimento, buscar ser paciente nas provações, perseverar no Senhor, consolar os que sofrem. A introdução do livro nós já vimos, a visão panorâmica também. O versículo-chave de Jó, que está em Jó 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Resumindo o livro em uma sentença, dentro da visão panorâmica, né, o livro de Jó, o Senhor é soberano e usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar o relacionamento com o seu servo Jó, assim como na nossa vida também. De alguma forma, o sofrimento vem para aumentar o nosso relacionamento, moldar o nosso relacionamento com Deus. Nós paramos aqui no item 3, curiosidades, então a gente vai ver a partir daqui. 3.2, mitologia ou biologia? Em Jó 40, 15, 24 e Jó 41 são citadas duas criaturas cujos nomes variam nas traduções, mas que seriam referência a criaturas da mitologia babilônica. O Bimote, traduzido por hipopótamo em algumas versões, e o Leviatã como fosse um crocodilo. Então, lá em Jó 40, 15 ao 24, ele cita esse animal. Está escrito da seguinte forma: olhe para o monstro Bimote que eu criei, como criei você. Ele come capim como o boi, mas veja quanta força tem ele e quão poderosos são os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro e nos músculos das suas pernas tem muita força. Os seus ossos são fortes como os canos de bronze e as suas pernas são barras de ferro. Ele é a mais espantosa das criaturas. Só eu, o Senhor Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeiro lhe rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta, fica tranquilo, mesmo que a água do Rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender seu focinho de uma armadilha? Então, é Deus falando com... É uma das perguntas, Deus mostrando quem é ele para Jó, citando um animal que foi criado. No caso, seria o hipopótamo. Outra curiosidade, Jó faz parte dos livros poéticos. Então, ele é uma poesia ou uma narrativa? O livro de Jó é contado dentre os livros poéticos e de sabedoria. De fato, ele é escrito em versos com métrica hebraica. Entanto, ele apresenta um prólogo, um interlúdio e um epílogo em prosa. Então, ele tem toda essa divisão de poética que faz com que ele tenha essa visão de fazer parte de um dos livros poéticos. Outra curiosidade do livro de Jó. Original, o acréscimo, que fala sobre Eliú, um dos amigos de Jó. O último a chegar a falar, a conversar com Jó. Primeiro vieram 3 amigos, conforme eu citei anteriormente, depois veio Eliú. A figura de Eliú é alvo de discussões entre os teólogos, por não ser contado na introdução dos amigos de Jó, que está lá em Jó 2:11, depois vocês podem constatar novamente, e por vezes acusado de não acrescentar nenhuma ideia nova ao debate. Os capítulos 32 e 34 são considerados por alguns dos especialistas como inserção posterior ao livro. Então, eles têm algumas pessoas que, referente à figura de Eliú, o amigo de Jó, eles acham que foi acrescentado depois que o autor escreveu o livro. A doutrina referente ao livro de Jó. Sofrimento humano. Então, o livro de Jó, a palavra-chave é sofrimento, e também falando sobre o sofrimento humano, uma das doutrinas referente a esse livro. O livro de Jó é uma resposta inspirada por Deus ao pensamento errôneo de que a razão única para o sofrimento é o pecado. Tal pensamento alcança o auge no discurso dos amigos de Jó, deduzindo que se há sofrimento, há pecado. Então, realmente, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente já deduz
né, erroneamente algumas vezes que a pessoa está em pecado. Fez alguma coisa, está colhendo, e muitas vezes não é isso. O sofrimento ele vem para moldar alguma coisa que é da vontade de Deus. Tudo que acontece é da vontade permissiva de Deus. Às vezes é necessário que a gente passe por certas coisas para que a gente mesmo se conheça, para que o nosso relacionamento com Deus seja mais idôneo, mais fortalecido, seja mais sincero, para que essas barreiras, algumas vulnerabilidades que a gente tem, algumas coisas que a gente, algumas casquinhas, algumas coisas que a gente tenta esconder que precisam ser tratadas, o sofrimento Deus permite muitas vezes para que isso ocorra, para que a gente haja um tratamento de caráter, um tratamento do relacionamento, um tratamento de pessoa, até como pessoa, para diante de Deus e diante de outras da sociedade, digamos assim, de outras, porque o nosso sofrimento vai servir de testemunho para edificar outras vidas. Então, quando a gente vê, nem sempre a gente tem que entender que o sofrimento está ligado a pecado. Foi o que desagradou a Deus quando os amigos dele, de Jó, ao invés de consolá-los de uma forma correta, sendo bênção, foi acusar ele, né? Somente o acusaram, dizendo que tinha alguma coisa errada para que Deus o estivesse castigando. E, na verdade, Deus não estava castigando Jó. Deus estava moldando o relacionamento entre Jó e ele. Anjos e Satanás. O livro de Jó é uma das primeiras contribuições substanciais acerca da doutrina dos anjos e de Satanás. Ele aparece no início do livro, como filho de Deus, sendo criaturas de Deus. São servos de Deus, santos, mas não são perfeitos, servem à vontade divina. Então, o livro de Jó é o primeiro que vem falando sobre o serviço dos anjos, descrevendo os anjos em todas as suas etapas. E também fala sobre Satanás. Deixa eu voltar aqui. Só um momento, deixa eu voltar. Ele também destaca Satanás como que, assim como os anjos têm acesso a Deus, né? Que Deus pergunta de onde vieste, ele fala de rodear a terra. Então, Satanás ele tem uma aparição como uma criatura pessoal e não como uma força do mal. Ele vai lá para confrontar, para desafiar Deus e dizer que estava tentando os seres humanos, o que ele veio para fazer, né? Para matar, roubar e destruir. Então, as tentações que vêm adivinham de Satanás. Entretanto, sua ação não extrapola a soberania divina. Ele só age após a permissão de Deus. Está lá em Jó 1:12. A gente pode ver lá. Então, nada da nossa vida acontece sem que seja da vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então, se Satanás foi tentar a Jó, aconteceu tudo isso porque foi da vontade permissiva de Deus. Jó 1:12 diz o seguinte: Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Satanás só agiu naquilo que Deus permitiu. Satanás ele só age na nossa vida naquilo que é permissivo de Deus, nada mais além. Então a gente tem que ter o discernimento de achar que tudo é Satanás, tudo é Satanás. Né? Algumas coisas a gente faz por erros nossos, mas não que seja permissivo de Deus. Por falha própria nossa, a gente tem que ter esse discernimento e reconhecer isso. Jó e o Novo Testamento. Então, Jó ele também é citado no Novo Testamento. Ele é um exemplo de paciência, né? Todo mundo comenta ter a paciência de Jó, de perseverança, porque meio às lutas, por mais dificuldades que ele passou, ele não desanimou. Ele sabia que o Redentor dele vive, né? Ele cria em Deus e sabia que, de alguma maneira, Deus ia tirar ele daquela situação. Referências do Novo Testamento de Jó. Jó é usado como exemplo de paciência e perseverança em meio ao sofrimento. Em Tiago 5:11. Além dessa referência pontual, em 1 Coríntios 3:19, Jó cita as palavras do amigo de Elifaz, amigo de Jó, Elifaz, que está lá em Jó 5, a gente pode ver, Jó 5:13. Ele faz assim, diz assim, ele pega os sábios na sua esperteza e acaba com as suas intrigas. Isso está escrito em Jó 5:13. Agora a gente vai ver em 1 Coríntios 3:9.
Em 1 Coríntios 3,19, Paulo vem falando sobre a sabedoria humana, que é loucura. Então, no 19 ele diz assim: pois aquilo que o mundo acha que é sabedoria de Deus, acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as escrituras sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Então, Paulo tinha conhecimento das escrituras sagradas, já havia escrito, já existia o livro de Jó, e ele sabiamente citou o livro de Jó, um dos seus livros também. Jó e Cristo. Então, Jó reivindica ao longo do debate com seus amigos a sua inocência por meio ao sofrimento. Jó pode ser padrão de paciência, entretanto, o padrão de sofrimento segundo o Novo Testamento é Jesus Cristo. Então, Jó ele se alegava inocente diante de tudo que estava acontecendo, realmente. Ele era inocente. E ele reivindicava isso, e os amigos deles acusavam. Então, ele foi um padrão de paciência para nós, conforme já falei, né? Jó é um padrão de ter a paciência de Jó. Mas em relação a sofrimento, o nosso padrão é Cristo. Ninguém sofreu mais que Jesus. Jesus, ele levou os nossos pecados, o que era para a gente ter sofrido, porque a gente ter pago esse preço na cruz, Jesus pagou. Jesus, ele é o nosso padrão. Então, a gente pode falar que Jó sofreu mais que Jesus, né? Jó sofreu o que Deus permitiu, mas ele foi um homem paciente e perseverante. Agora, padrão de sofrimento, se a gente tiver que ter um padrão que seja de Jesus Cristo. Somente Jesus é o verdadeiro sofredor inocente que sofreu sem pecado algum. Em semelhante modo, o sofrimento de Jesus foi voluntário diante do caso de Jó. Então, Jesus ele se entregou voluntariamente. Jó não sabia o que estava acontecendo com ele, passando por tudo aquilo por todo esse sofrimento. Porém, Jesus ele sabia que ele teria que vir ao mundo, nascer de mulher, morrer numa cruz, ele encontrar um traidor e encontrar diversas pessoas conforme escolhidas como nos 12 discípulos, né, de diversas personalidades, encontrar um traidor que ele seria entregue na cruz do Calvário e morreria pelos nossos pecados. Então Jesus ele tinha conhecimento do que ia acontecer, de tudo que estava para acontecer. Então o sacrifício dele foi voluntário, foi o Cordeiro de Deus que veio para resgatar nós de todo o pecado. A conclusão do livro de Jó, então. Ao fim de sua história, Jó percebeu que não conhecia Deus verdadeiramente. Está lá em Jó 42, 4. Ele precisou reconhecer seu lugar como ser humano dependente de Deus, bem como o lugar de Deus como Criador e mantenedor de tudo. Somente assim poderemos perseverar com paciência, mantendo a esperança no Senhor. Então, o nível de sofrimento de Jó foi num tal patamar que ele reconheceu que ele realmente era humano, que por mais que ele fizesse jejuns, orações, nada disso seria soberano na vida dele se não fosse Deus. Independente do que ele fez, ele se achava assim uma pessoa que, digamos, ele reconhecia Deus, mas ele não tinha o conhecimento que ele teve depois do sofrimento que passou. Muitas vezes a gente vai na igreja, a gente sabe quem é Deus, de repente acontece alguma coisa, alguma coisa na nossa vida vem, nos bagunça e realmente a gente vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso que Deus quer da gente, que a gente seja verdadeiro nas nossas ações, verdadeiro no nosso modo de ser diante das pessoas, que a gente seja uma pessoa íntegra no que a gente for fazer, que não seja somente de aparência ou por uma questão de costumes, e que a gente sirva a Deus não como uma troca, né? Eu vou fazer isso para obter isso. Jó, ele servia a Deus, ele reconheceu que Deus era Deus na vida dele por uma questão de sofrimento e depois de amor, fazer por gratidão. Que a gente possa também, como Jó, reconhecer que Deus ele é soberano na nossa vida e que tudo que acontece, tudo que possa acontecer na nossa vida está sob o controle de Deus, que a gente possa orar, não murmurar e em tudo agradecer. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo da igreja, no departamento de ensino. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.